Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos, participantes, assistidos, representantes das patrocinadoras ou até ainda não participantes do Plano Vext. Bem-vindo a mais essa etapa da jornada do bem-estar financeiro da Vext. Não sei se você sabe, essa apresentação que vai ser feita agora, ela faz parte da jornada do bem-estar financeiro da Vext, implementada na Semana Mais Vext, no aniversário da Vext no ano passado, e hoje um assunto muito atual, que não é só atual para os tempos de agora, há de ser atual para frente, tá? A gente vai falar do custo mental e também financeiro, ou financeiro e também mental, das bets. Claro, não é das bets das empresas apenas que estão regulamentadas como atividade legal no Brasil, mas é da atividade de jogar, de apostar. Sempre se apostou no Brasil, sempre se jogou. A questão é que, com a facilidade da tecnologia, a frequência e o volume dessa atividade vem causando certo pânico até em famílias, nas empresas. E hoje aqui com a gente está o Carlos Castro. O Carlos Castro, vocês devem conhecê-lo, ele foi apresentado durante a jornada do bem-estar financeiro da Vext em um momento. Ele é o fundador da Super Rico, a parceira da Vext para a implementação da jornada do bem-estar financeiro. A Super Rico é uma plataforma que ajuda indivíduos, famílias a planejarem sua vida. Eles são parceiros da Vext. Inclusive, o presente de 30 anos da Vext, dado em agosto do ano passado, foi um ano de consultoria da Super Rico. Então, o Carlos está aqui, é um educador por vocação e vai compartilhar com a gente informações muito importantes para abrir os nossos olhos sobre o impacto, não só financeiro, repetimos aqui, mas também mental e emocional de apostar, de jogar. Eu espero que você seja agraciado com o conteúdo do Carlos. Esse conteúdo também vai ficar gravado. Aproveite-o depois, deixe que esse conteúdo invada aí a sua mente. E, Carlos, olha, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com os nossos participantes, assistidos e toda a turma da comunidade que gira em torno da Vext, e que você tem uma ótima apresentação, todos nós aqui estejamos atentos ao que você vai nos falar. E é isso. Agora o palco, a tela está com você. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, Cristiano. É um grande prazer ser realmente parceiro aqui da Vext, né, também com a nossa parceria com a Mercer, e poder contribuir para a jornada do bem-estar, né, para os participantes, para os assistidos. E a gente tem que trazer esse tema, como o Cristiano bem colocou, com mais frequência, porque, de fato, a gente vive, pós-pandemia, né, uma questão mais grave de saúde mental, e o tema das bets, por tudo que a gente vai discutir aqui, tem agravado essa situação. Então, o material, eu dividi ele em 3 partes. A gente vai começar falando do custo mental, fazer um pouco dessa análise dos impactos sobre a nossa saúde mental e como isso tem afetado o nosso convívio familiar. Explicarei também um pouco sobre como está a regulamentação das bets no Brasil. Então, desde o ano passado, isso foi regularizado, então há, né, uma norma, e, claro, dentro disso tem aspectos econômicos, tem vários outros aspectos envolvidos. Então, pelo fato da gente ter essa regulamentação, é algo que, de maneira geral, veio para, a priori, ficar. Eu vou comentar que tem ali 5 anos, que dentro da regulamentação é isso que foi previsto, mas, né, sabendo que, dependendo das condições, principalmente fiscais do país, isso aí pode se estender. E aí, a terceira parte, a gente vai falar do impacto nas nossas finanças. Então, a gente começa com o custo mental, falamos um pouco da regulamentação das bets no Brasil e terminamos com o custo financeiro. O material é um material de apoio, vocês terão acesso a esse material,
Mas fiquem à vontade, através do chat aqui, colocar suas observações, fazer as suas perguntas e tornar essa nossa conversa mais dinâmica, né, para que não seja só uma coisa unidirecional. Eu prefiro sempre assim, porque aí vai direcionando a conversa de acordo com o interesse de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, começando com algumas reflexões e trazendo números. A gente está estudando bastante esse mercado, então você tem aí diferentes órgãos, tanto na área, obviamente, de medicina, mas também do mercado financeiro, analisando o que está acontecendo, né, com o comportamento do brasileiro em relação às apostas. E aí não são só as bets, nós temos as bets, temos os jogos online. Então, por que o brasileiro prefere apostar? Tem uma lista de motivadores aqui. Então, passando rapidamente pelas principais razões que faz o brasileiro apostar, tem um pouco, sim, de entretenimento, diversão, socialização. E, de certa forma, os jogos eles deveriam ter esse cunho, né? Se as pessoas soubessem lidar com isso, ok, não teria nenhum problema, né, em tratar os jogos como um entretenimento. O problema é quando a gente vê outros motivadores, como, por exemplo, a crença de que após apostar vai mudar a sua vida rapidamente, e aí se espera das bets, né, um retorno que é uma visão equivocada rápida de dinheiro, né, retorno financeiro, e a gente é impactado com uma publicidade que, por mais que a regulação colocou determinados freios ali na maneira de se comunicar, ainda assim continua sendo algo agressivo, pelo valor envolvido nas propagandas, com celebridades, influencers e principalmente grandes personalidades do esporte. Então, isso influencia os brasileiros a apostarem mais. Então, parte de nós acredita que as bets pode ser um meio, e olha aqui um grande equívoco, né, já que a gente está falando de previdência, né, então concorre diretamente com a previdência, um equívoco para a reserva financeira do futuro. E como o Cristiano até já antecipou, esse tema de jogos no Brasil ou no mundo não é um tema novo. O que tem de novidade aqui é exatamente a facilidade. Se a gente olha os efeitos que a gente está tendo hoje na saúde mental, eles são bem parecidos com o que a gente teve aqui no Brasil, né, não tão recente, mas também não tão distante, que foi o advento lá dos bingos e dos, né, os caça-níqueis que a gente tinha, e que todo mundo começou a se viciar nisso. E aí a gente percebeu um comportamento do brasileiro indo muito a vício. Quando a gente traz essas estatísticas sobre os impactos ali na saúde mental, é bem parecido. Só que tem uma diferença. A proporção agora é maior, exatamente por causa da facilidade. Você pode apostar a partir de qualquer lugar, né? O celular está ali na sua mão o tempo todo. Diferentemente dos bingos ou dos cassinos, que você tem que se deslocar. Então, isso é uma preocupação realmente global, né? Embora o Brasil tenha as suas questões aqui, que aumentou muito, né, no lado da saúde mental, mas ainda assim, quando você compara a outros países, tem países em situações realmente piores, tá? E também um dos motivadores, sabe aquela coisa do fear of missing out, que significa o seguinte: poxa, está todo mundo jogando, né? Eu vejo todo mundo aqui ao meu redor jogando, então também não quero ficar fora disso. Só que o ponto aqui, quando a gente olha todos esses motivadores, é esse recorte, quando a gente se debruça um pouco mais nas estatísticas. E qual que é a preocupação? De todos os motivadores, 80% tem a ver com retorno rápido, retorno financeiro rápido. Então, a chance de ganhar mais dinheiro e a possibilidade de ter um alto retorno. Então, como eu falei, aqueles que conseguem manter o hábito do jogo como uma coisa voltada à diversão, entretenimento, até
aceitável, né? Como temos, sei lá, loteria esportiva e assim por diante. Mas o problema está exatamente na maneira como nós estamos interpretando os jogos, tentando fazer deles um meio mais rápido de, entre aspas, aqui, enriquecer, tá? Então, essa é a grande preocupação. E, no pós-pandemia, os problemas de saúde mental no Brasil, eles se agravaram. Então, quando a gente olha, né, em termos de ansiedade, o Brasil, de fato, se tornou um dos países, né, com a população mais ansiosa. O nível de depressão também aumentou, e isso tem uma relação geracional, né, as gerações Y, mesmo a Z, né, que sofreram muito mais com o advento da pandemia, na medida que essa geração está chegando aí para o mercado de trabalho, né, está no mercado de trabalho ou entrando no mercado de trabalho, você percebe claramente a dinâmica, né, que mudou bastante, a ponto de, muito provavelmente a partir de maio, a gente tem uma adequação da norma, que é a NR1, né, que é a norma de segurança do trabalho, para também incluir programas psicossociais. Então, as empresas elas vão ser obrigadas, dentro do seu planejamento ali de segurança do trabalho, tal qual foi o EPI lá atrás e tudo mais, incluir programas psicossociais. Então, isso explica as questões da ansiedade e depressão, né? Então, como eu falei, em termos de saúde mental, quando a gente compara com outros países, o Brasil tem a quarta pior taxa. Mas o ponto aqui é que os vícios em jogos, eles têm acelerado esse problema da ansiedade e da depressão, consequentemente combinando tudo isso, afetando diretamente a saúde mental. E o problema com o vício dos jogos é uma coisa que tecnicamente a gente chama de ludopatia, mas que nada mais é do que o transtorno do jogo. Quando a gente começa a jogar, a gente está suscetível a esse transtorno. Então, não é tão simples falar, eu vou jogar por diversão, porque aqui existem aspectos que são aspectos fisiológicos mesmo. Ou seja, o nosso sistema límbico, ao jogar, a gente acaba sendo impactado, por exemplo, com a forma como o jogo ele é montado, que eleva num grau muito grande, muito alto, né, a geração de dopamina. Ou seja, com a dopamina alta, eu tenho aquela sensação de autorrealização, e isso acaba afetando o meu comportamento, fazendo com que eu queira jogar mais. E um outro efeito também fisiológico, explicado aqui pelo impacto que isso tem no nosso cérebro, é a amígdala, né? A amígdala no nosso cérebro, ela tem exatamente a função de nos colocar em alerta. E os jogos, eles acabam impactando a amígdala de tal forma que baixa esse nível de preocupação, esse nível de alerta. Então, é um efeito em que meu nível de alerta esse sensor ele está desprotegido, e, por outro lado, o excesso de dopamina acaba fazendo com que a gente tenda, né, a ir para o vício, que é algo que não necessariamente a gente consegue controlar. Então, se a gente não consegue controlar, como que eu vou cuidar, né, para evitar esses gatilhos? Então, a gente tem discutido isso muito frequentemente, como controlar o vício versus o entretenimento, mas, dado toda a conjuntura a priori aqui dos impactos da saúde mental, o transtorno do jogo é algo que, fisiologicamente, né, a ciência, então, ela explica, a gente talvez não consiga, de uma forma tão determinada assim, controlar. E como que você percebe o transtorno do jogo? Quais são as características? Primeiro, então, uma lista aqui mais orientativa também, né, para a gente ir discutindo mais aí sobre o tema da saúde mental. Então, você percebe que você está sofrendo desse transtorno do jogo quando os pensamentos eles tornam frequentes. Então, você lembrar das apostas que você fez, já pensando em planejar apostas futuras. Então, quando você, no dia a dia, você tem a necessidade de apostar, né, aquele com aumento na quantia
gasta para tentar ter o mesmo nível, né, de excitação, que é provocado aqui, então, pela dopamina, né? Você percebe que você tem transtorno do jogo quando os esforços eles são repetitivos, né, e frustrados para você tentar controlar o nível de aposta. Então, você se debruça ali para tentar evitar jogar, mas não consegue. Você fica irritado, né, quando falha nessa sua tentativa de diminuir a frequência em jogar. Você vê o jogo como uma tentativa de escapar de problemas ou estresse. Você aposta o dinheiro, né, de maneira que vai colocando quantias altas para tentar suprir a perda como uma espécie de vingança em relação, né, aos jogos, para tentar superar essa fase. E após perder dinheiro, né, você continua jogando para pelo menos tentar empatar. E aí isso vai gerando nas pessoas uma determinada angústia, e as coisas tendem a agravar, né? Começa a mentir para esconder o quanto está envolvido com jogos de azar, perde oportunidades porque deixa, né, começa a se afastar do convívio social, então você acaba perdendo as oportunidades do convívio em família, exatamente concorrendo ali e priorizando o seu tempo com jogos. E quando você começa a contar com a ajuda de outras pessoas para lidar com os problemas financeiros causados pelos jogos. Então, como planejador financeiro, a gente percebe quando a pessoa chega no limite do endividamento, ela vem nos procurar, e somente nesse momento é que ela consegue, né, admitir que, de certa forma, ela está ali viciada em jogos. Quando chega numa situação que, invariavelmente, é uma situação muito limite, né, do que às vezes a gente consegue reverter no curto espaço de tempo. E só queria compartilhar aqui, acho que tem N casos que reforçam o que está acontecendo, né, com as questões de saúde mental. Eu trouxe aqui uma reportagem do ano passado. Estou colocando uma situação que ela é uma situação limite, mas para que a gente tenha essa consciência, tá? Do que tudo isso que a gente conversou até aqui, na prática, como isso tem reverberado no impacto na vida das famílias. Uma família tenta se reerguer depois que uma mulher morreu e deixou uma dívida imensa contraída em jogos online. A cearense Ângela Maria Camila da Paz, de 39 anos, é uma das vítimas dos jogos online. Depois de ter faturado cerca de R$10 mil em uma das apostas, a vendedora de roupas e mãe de 3 filhos ganhou confiança no jogo e decidiu apostar tudo o que tinha e o que não tinha. A soma depositada nos jogos ultrapassa de R$1 milhão, né? Ela teve... ela também vendeu a nossa casa e provavelmente o sítio da nossa família porque a gente não encontrou o documento. Ângela pediu muitos empréstimos e envolveu familiares e amigos. Quando se deu conta do tamanho do prejuízo, não suportou e acabou tirando a própria vida. Neste vídeo, a irmã mostra os vários depósitos feitos por Ângela na plataforma durante 3 anos. Aqui tem 400, 600, 500, 500, 400, 1.000, 300, 400, 500, 900, 400. Neste print é possível ver um depósito de R$100 mil. A família entrou em choque com a notícia da morte de Ângela e o tamanho das dívidas, que eles não têm condições de pagar. Ver que ela tinha entrado nisso, ter se perdido e ter deixado a gente na situação que ela deixou, chega a ser inacreditável. Às vezes eu não acredito que a gente ficou nessa situação por conta de jogos. Então, quando a gente olha para a legislação, foi inevitável, porque a gente tinha as empresas aí de jogos online, bets, no Brasil, entrando, né, as empresas internacionais entrando no Brasil, e não havia nenhum critério. Então, discutiu-se bastante a questão da regulação,
E essas leis, embora apareça ali em transição, né, elas já estão válidas para regular esse mercado, né, desde o final ali, ou do segundo semestre de 2024. Então, as empresas internacionais elas já atuavam aqui, e o que o governo fez foi regular. E aí também, sejamos bem claros, né, que do lado do governo, o grande objetivo é a questão fiscal, né, ou seja, as empresas precisam ter sede no Brasil, não precisa ter um CNPJ, então não podem ser empresas internacionais, e tem uma questão arrecadatória aqui relevante, né? Então, o número de empresas se limitou nessa regulação, mas, no entanto, ela continua crescendo. O que está acontecendo é que as empresas estão se adequando à norma aqui regulatória. Então, são duas leis, sendo que a Lei 13.756, ela é muito voltada ali para o futebol, e o que a gente vê hoje no futebol, praticamente todos os patrocínios, né, dos times de futebol no Brasil são de empresas de bets, né? E o controle que foi feito aqui, e aí eu vou comentar um pouco mais à frente, foi que eles chamam aqui de apostas de cota fixa. As bets têm essa característica, tá? Então, apostas de cota fixa, as chamadas bets, e os jogos online. Agora, o que é importante quando a gente olha toda essa questão da regulação, também um meio para evitar, principalmente a política, né, o problema de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. Então, isso acaba acontecendo em economias onde você tem as empresas atuando, e elas vão continuar atuando mesmo de forma clandestina, elas acabam sendo usadas como um veículo para operações ilícitas. Então, a regulamentação, ela, de fato, ela resolve, ou pelo menos endereça, esse tema, que é um tema preocupante. Do lado da economia, também falando de forma muito prática aqui e pragmática, a indústria das bets acaba gerando empregos, né, enfim. Então, de certa forma, contribui. E aí você pode fazer analogia com empresas, por exemplo, como o tabaco, né, que quer queira, quer não, também contribui para o crescimento econômico. Agora, o que a gente tem que questionar é se esse crescimento econômico, por outro lado, ele é suficiente para também abarcar os problemas de saúde que a gente está vivendo. Porque, por outro lado, quando fala de saúde, os custos com a saúde, e, consequentemente, os custos para o Estado, eles têm aumentado. Então, a gente tem que, do ponto de vista aqui do cenário econômico, avaliar essas duas situações. São discussões muito preliminares ainda, a questão ambiental vem sendo regulada, né, de certa forma, porque as empresas também cuidem disso, mas tem muita coisa para acontecer, né? Então, para falar que a gente está ainda muito no início desse cenário relacionado a bets. O prazo que foi colocado é de 5 anos, mas, a depender aí das condições de mercado, esse tempo ele pode se estender. A publicidade era um grande problema. Para quem acompanhou nos últimos 2 anos, elas eram feitas de tal maneira a induzir as pessoas a acreditar que bets é uma forma de investir. Então, essas práticas irregulares dentro da regulação, elas foram coibidas. Então, o que se espera com isso é que as bets elas sejam, de fato, ali propagandeadas como um entretenimento. Além do que, por mais óbvio que seja, né, a proibição de participação ali de menores de 18 anos com severos custos, né, para as empresas no caso de infringir as regras que foram colocadas. Agora, as empresas, elas realmente faturam bilhões, né, bilhões de reais, a ponto de esse número aqui de 75% da receita ser voltada para propaganda. Veja, quando a gente fala de empresas, você acaba investindo em marketing, a depender da área de atuação,
algo em torno de 10% a 20% das suas receitas. No caso das bets, a gente está falando de 70% da receita investida em propaganda. Então, essa regulação em cima da comunicação, ela tenta coibir, né, mas, de novo, são coisas para ficarmos aí vigilantes. Então, explicando um pouquinho aqui, jogos online e apostas. Jogos online, o jogo do Tigrinho, né, que se popularizou aí exatamente em função da alta adesão, da simplicidade, facilidade, e principalmente a maneira como vinha gerando engajamento. Mas jogo é jogo. Jogo de azar significa que não tem uma regra, né, que vai te levar a um determinado retorno. Então, se não tem uma regra que vai levar a um determinado retorno, você pode ganhar, você pode perder, mas, invariavelmente, as empresas, aqui chamada de casa, elas criam seus algoritmos para ganhar mais do que, obviamente, perder. As bets se diferenciam dos jogos online pelo fato de ter uma regra. O apostador, deixa eu refrasear aqui, né? Não uma regra, pelo fato de ter ali uma condição definida de ganho. A depender do resultado, tem que mostrar qual que é o fator multiplicador, que chama odds, né? Esse fator multiplicador que quem apostou vai ter de retorno. As bets têm ali, pelo menos, algo estatístico. Quando a gente olha para o futebol, já que a gente tem muita coisa no futebol, você tem lá, né? Você pode assistir jogos apostando, isso acaba acontecendo. Você aposta em tal jogador, ou aposta no empate, ou aposta, né, na vitória de um e de outro, e aí você tem um fator multiplicador relacionado à probabilidade, né? A probabilidade de um jogo, de repente, se configurar numa zebra, é menor, o que significa que o fator de multiplicação para quem aposta nessa probabilidade é maior. Então, você tem até uma estatística, mas no final das contas se resume tudo a jogo, tá? Então, jogo online, tipo o jogo do Tigrinho, não tem regra nenhuma, você não sabe quanto você vai ter de ganho, e as bets, pelo menos, têm essas regras de pagamento, tá? Então, o que acontece? O custo médio do brasileiro aqui apostando, isso em 2023, mas a gente olhou 2024, junto com a Ambima, que tem feito esse recorte, não tem variado muito em relação a esse número, então posso dizer que ele está aí contemporâneo, tem sido de R$ 263. Quando a gente olha o recorte, a reportagem que a gente trouxe, acaba afetando as pessoas que têm menos renda, isso é fato. E do ponto de vista geracional, peço desculpas, está errado ali, a geração Z e Y, né? Você tem que inverter as idades, a geração Y é de 30 a 44, 16 a 29 é a geração Z, mas está bem concentrado nessa faixa de idade, né? Entre 16 e 44 anos. Com a regulação ali, determinando a partir de 18 anos, vai mexer um pouco ali com a geração Z, diminuindo aqui esse impacto, tá? Então, quem acaba apostando menos é a geração boomers. E o X é uma incógnita, meio que transita aí, né, entre apostar um pouco mais ou apostar um pouco menos, por isso que não tem, ele está entre as 3 gerações aqui. Só que o que é preocupante, e aí quando a gente fala do impacto do custo financeiro, é que, haja vista a maneira como as propagandas eram feitas, induzindo as pessoas a acreditarem que estavam investindo, muitos apostadores acreditam que as bets são investimento. Até mais recentemente, foi feita uma pesquisa com a Infomoney, eu tive a oportunidade de participar com eles ali, fazendo uma análise dessa pesquisa, que ela é recente, foi divulgada no domingo passado. Quando você coloca uma lupa e avalia os torcedores, já que as bets estão intrinsecamente ligadas ao futebol, esse número de 22% que a gente olha nacionalmente no mercado, né, da população economicamente ativa, no recorte dos torcedores de futebol, esse número salta de 22% para algo em torno de 35%. Então, entre aqueles que são torcedores, 35% acreditam que as bets são uma forma de você investir. Então, aqui só um exemplo do que eu comentei. As odds, quando você entra nas plataformas, né, de jogos, você tem odds, que é o fator multiplicador, né? Se você colocar 100, apostando, por exemplo, no empate,
estatisticamente, essa possibilidade de empate, por exemplo, se ela for baixa, significa que o fator multiplicador mostrado ali ele vai ser maior. E na probabilidade menor, o fator multiplicador é menor. Desculpa, na probabilidade menor, o fator de multiplicação é maior, e na probabilidade maior do evento acontecer, o fator de multiplicação ele é menor. Então, essa característica que as bets têm, e é curioso, né? A gente olha para o mercado financeiro e até discute como que as plataformas conseguem gerar realmente tanto engajamento. As facilidades tecnológicas, elas acabam sendo usadas para gerar aquele efeito comportamental, que é o aumento da dopamina, tá? Então, é isso que acaba fazendo com que as pessoas, de fato, se viciem, né? E, do ponto de vista de ganhos, em linhas gerais, as pessoas ganham menos, né? Não tem como você, de fato, ganhar apostando. Então, os valores envolvidos, as cifras, elas são bilionárias. Então, só em 2023 foram quase 70 bilhões, né, que o brasileiro gastou em apostas. Então, é um número alto. Quando a gente olha as próprias reservas que a gente tem, né, em previdência ou investimento, o brasileiro tem uma dificuldade, né, de poupar, ainda mais quando você vai descendo ali na classe social, porque a renda acaba sendo muito comprometida com as despesas essenciais, né, como transporte, alimentação, enfim. No entanto, as bets estão entrando, né, no fluxo de caixa, no orçamento das famílias, e se não está roubando espaço dos gastos que já existiam, que eram essenciais, e que as pessoas não conseguem mexer tanto, significa que as bets elas estão consumindo crédito, né? Então, o mercado, quando a gente olha o crédito, o cheque especial, cartão de crédito, as pessoas estão se endividando para apostar. Então, o retorno, quando a gente olha, ele é baixo. E quando fala de bets, e fala de mercado de jogos, existem jogadores profissionais, né? A gente tem que reconhecer isso também, né? Mas isso é uma minoria das pessoas que trabalham, entre aspas, né, com jogos profissionalmente. E aí, para trabalhar com jogos profissionalmente, você tem N tipos de jogos, e quando você fala aqui de análise estatística do futebol, por exemplo, você pode, né, com uma certa técnica, trabalhar melhor essa probabilidade estatística. Mas não é o que acaba acontecendo com a grande maioria dos brasileiros. A grande maioria dos brasileiros acabam jogando mesmo como se fosse um jogo de azar. Então, a tendência é sempre de perder, né, e o caso real que eu trouxe aqui mostra um recorte, né, do que tem acontecido com a imensa maioria da população brasileira. Então, até aqui, a gente falou do custo mental, né, qual é o impacto na saúde mental do brasileiro, o que isso está fazendo com que isso realmente tenha desestruturado famílias, exatamente em função do vício. Dificilmente a gente consegue controlar isso por ser algo fisiológico. Então, você pode começar com uma diversão, mas não necessariamente você vai ter o controle absoluto de que vai manter aquilo como diversão, e se isso evolui a vício, você começa a ter uma série de outros problemas. As bets, então, elas estão regulamentadas, pelo menos no próximo intervalo aí de 5 anos. Então, a gente tem que, de fato, ter esse cuidado. E o brasileiro, ele acredita, então, né, que apostar para ele é um investimento. Então, vamos falar dessa parte agora, que é o custo financeiro das bets na nossa vida, tá? E olha que interessante. Falando de investimento, já que há essa confusão, 14%, quando a gente fala né, no que o brasileiro investe, as apostas, elas pegam ali 14%, né, do valor que o brasileiro... Deixa eu refrasear aqui, deixa eu reformatar
a explicação, né? Entre o que o brasileiro investe, 100%, a grande maioria investe na caderneta de poupança. Investir na caderneta de poupança, aspas, né? Porque a caderneta de poupança ela não é investimento, ela é uma conta remunerada. E é uma forma da pessoa ter ali uma rentabilidade de um dinheiro que está líquido, parado ali na conta dela, e tem a simplicidade, é altamente conhecida, tem pouca fricção. Então, historicamente, a caderneta de poupança sempre foi um veículo que o brasileiro, quando começa a guardar dinheiro, começa a poupar, acaba deixando o dinheiro lá. Grande trabalho de educação financeira para explicar para o brasileiro o que é investir, começa poupando, depois evolui para investir, né? A gente sabe que a gente está num país de cultura curto-prazista, então, se o brasileiro não tem o hábito de investir, de poupar, porque, em média, no Brasil, a poupança do brasileiro dura apenas 18 meses, né? Estou falando de 1 ano e meio, fica muito difícil você fazer um planejamento e conseguir trabalhar mais longo prazo. Agora, veja que as bets, elas roubaram esse espaço, né, naquele valor que o brasileiro deveria destinar para a sua poupança, tanto de médio prazo quanto a de longo prazo. Ganhando espaço acima da renda fixa, né, dos fundos de investimentos, até mesmo de criptomoedas, né, que tem uma característica reconhecida também pela maioria por talvez trazer ganhos rápidos. E quando você vai para títulos públicos e bolsa de valores, estou falando de valores ainda menores. Então, os jogos e apostas, eles concorrem, sim, né, diretamente com os outros veículos de acumulação, perdendo apenas da caderneta de poupança. Então, isso é preocupante, porque definitivamente apostas não são investimentos. E aí, quais são os caminhos que, pelo menos, do ponto de vista de educação, estamos fazendo, a imprensa está fazendo, para distinguir, né, tentar mostrar para as pessoas que apostar não é investir. Simulações, né, se você coloca R$263 no fundo de previdência, por exemplo, né, e mostrar o retorno disso ao longo do tempo, em alguns anos, esse valor se converte em que capital, se converte em que montante. Então, isso é uma das formas de começar a educar. Não é tão simples assim, exatamente pensar na poupança de longo prazo, porque as pessoas elas precisam, já que a dopamina dela está alta, né, com os jogos, elas também precisam de dopaminas ao investir para entender o quanto isso está evoluindo. Então, inevitavelmente, cuidar melhor do dinheiro, planejamento financeiro, isso ajuda. Aí é uma mudança de cultura, né, do investir, que disputa diretamente com o tema das apostas, que a gente vai ter que trabalhar, e o retorno, ele não é, obviamente, desse embate, não é tão curto-prazista assim. Mas se a gente não fizer absolutamente nada nesse sentido, a situação ela tende a se agravar, e o mercado de bets, então, acaba competindo diretamente, né, com o mercado financeiro, com o mercado previdenciário. Aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu vou falando, se ninguém vai perguntando, né? Eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Oi, Carlos, teremos sim. Se você quiser continuar com o conteúdo, a gente pode fazer todas as perguntas ao final. O que você acha? Então tá ótimo. Eu vi que tem bastante aqui. Então Isso, deixa exatamente. eu falar mais 5 minutos, então, para a gente poder responder as perguntas, tá bom? Combinado. Então, ótimo. Obrigado, Regiane. Então vamos lá. Para a gente começar a discutir aqui. Então, quais são as formas para a gente lidar com essa dicotomia bet versus investimento, falando de custo financeiro? A gente, inevitavelmente, tem que falar também, né, de nossos comportamentos.
Como que a gente lida com esses comportamentos? Então, por mais que a gente fale de finanças, quando as pessoas nos procuram na situação limite que eu comentei, porque se endividou muito, a gente tem que analisar e discutir comportamento. Então, assim, pelo menos como mensagem, né, de trabalhar autoestima, autoimagem, as pessoas, falar para as pessoas que elas não devem se comparar. Isso também vale para planejamento financeiro, né? Você tem que olhar os seus objetivos, os seus projetos, aquilo que faz sentido para você, né? E não necessariamente que faz sentido para você, quando você compara com outras pessoas. Ter dinheiro, né, milhões, talvez isso seja algo que torne, inclusive, o seu processo de planejamento inviável e frustrante. A questão não é você ter mais, mas é saber, principalmente, lidar com o que você já tem. Né? Focar menos no que falta e mais no que você já possui. Então, o que é essencial para você, o que é qualidade de vida para você. As pessoas, elas atribuem sucesso sempre à quantidade de dinheiro. Né? Então, e o mercado, com os seus influências, acabam prejudicando um pouco isso, né? Porque quando você vai falar de dinheiro, você fala de sucesso relacionado a ter mais, ter mais, ter mais. Quando, na realidade, sucesso para as pessoas, do ponto de vista de comportamento, deveria ser não ter mais, mas, de fato, você ser mais, né? Você tem que se autodescobrir aqui, né, o que você quer ser. É um pouco mais filosófico, psicológico, mas necessário, porque se não mudarmos comportamentos, por mais que a ciência exata, né, do planejamento financeiro diga o caminho que você vai ter que ir, você vai continuar exatamente imobilizado, não dominando as suas emoções e deixando espaço, né, para essas confusões que te levam ao vício com bets. E aí, uma das formas é tentar evitar gatilhos, né, que é muito difícil. Né? O celular traz muita facilidade e a gente acaba dedicando uma boa parte do nosso tempo, né, a ficar nas telas. Então, as pessoas precisam alcançar esse nível de autoconsciência para evitar aquilo que gera gatilho. E como qualquer vício, não só nas bets, mas qualquer outro tipo de vício que você tenha, com bebida alcoólica, com cigarro, né, os procedimentos são exatamente os mesmos. O planejamento financeiro ele acaba ajudando, como eu comentei, o endividamento ele aumentou bastante. 70% da população economicamente ativa está endividada. E se, para a grande maioria, que tem 85% do seu orçamento comprometido com gastos essenciais, significa que não há espaço para reduzir seus gastos essenciais. Então, as bets elas estão entrando e consumindo um crédito de um cheque especial e de um cartão de crédito cujos juros são absurdamente altos. E a pessoa precisa, né, reconhecer e muitas vezes buscar ajuda profissional. A ajuda profissional de um terapeuta, ajuda profissional, né, de um psicólogo, e tentar fazer algumas trocas. Né? Por exemplo, quando se fala de atividade física, já que você está buscando, a pessoa precisa compensar a dopamina para reduzir exatamente a dopamina influenciada pelas bets, buscar outros meios de você ter esse sentimento, né, esse benefício que a dopamina traz, e a atividade física acaba contribuindo para isso, por incrível que pareça. Né? E especificamente do ponto de vista das finanças, para quem já está endividado, né, com bets. Então, tem um lado do comportamento e tem o custo, então, financeiro. Aí, para começar a resolver os problemas, né, de endividamento alto, o ponto de partida, e aqui é o que é conhecido da maioria, mas a gente sabe que a gente não faz, que é montar o nosso controle financeiro. Aí eu separo em duas visões, o que é o fluxo de caixa e o que é o orçamento. Né? O fluxo de caixa é você saber quais são as entradas e saídas. Né? A gente acaba não sabendo, porque faz muita conta de cabeça, e normalmente vai comprando parcela que cabe no bolso, quando vai ver, a diferença entre a entrada e saída gera um saldo negativo, que também, por facilidades colocadas pelos bancos, você entra no cheque especial, o mesmo juro do cartão de crédito ali, o crédito do cartão, sem perceber.
E aí, quando você vai ver, vira uma bola de neve, porque esse crédito que está financiando, né, essa diferença entre receita e despesa é um crédito absurdamente alto. Então, se você não sabe quanto custa o seu padrão de vida, significa que você está vivendo, né, uma vida que talvez não seja sua. Exatamente porque o crédito está funcionando como uma extensão do seu salário. Então, é extremamente importante fazer, e aqui exige das pessoas disciplina, porque, de fato, né, fazer esse tipo de controle, por mais que você tenha meios fáceis para isso hoje, como tecnologia, planilha ou caderninho, a grande maioria não faz, né, por entender que é uma atividade chata. Porém, também nos nossos estudos, quando a gente olha em comportamento, se você se disciplina e começa a fazer isso, pelo menos nos 3 primeiros meses, de maneira consecutiva, você vai conseguindo criar a disciplina. Na medida que você vai vendo o resultado, que significa você diminuir o seu saldo negativo e diminuir principalmente o seu nível de endividamento, você vai sentindo mais vontade de continuar, né, a controlar as suas finanças, para que numa visão de mais médio e longo prazo, você consiga equilibrar as contas e aí sair de devedor para poupador. Só um ponto importante, as dívidas, nem todas as dívidas são ruins. Dívida que financia o consumo, impactado pelas bets, sim, são péssimas. Mas dívida que constrói patrimônio, desde que você faça o planejamento, está tudo bem, como a compra de um imóvel, já que quando a gente fala de objetivos de vida, o principal objetivo de vida do brasileiro é comprar um imóvel. Invariavelmente, a gente vai comprar esse imóvel de maneira financiada. E tudo bem, de novo, desde que haja planejamento, você pode financiar um imóvel. E o imóvel, no final, você tem um crédito que ele é mais barato, porque o imóvel é dado em garantia, e ele é um ativo, né, no seu patrimônio. Então, é uma dívida considerada boa. Então, ter objetivos de vida é importante. Enquanto você equilibra o seu fluxo de caixa, não perder de vista o seu objetivo, né, de comprar um imóvel, que é o principal objetivo dos brasileiros, da independência financeira, né, ou da aposentadoria, e os objetivos de curto, médio e longo prazo. Quando você monta esses objetivos, você tem uma meta, você tem um alvo a ser alcançado. Controlou suas finanças? O orçamento, o que é o orçamento? É você determinar algumas restrições, né, algumas metas. Então, o orçamento nada mais é do que metas que você vai colocar dentro do seu fluxo de caixa ali. E aqui, o objetivo não é você fazer cortes, não é você reduzir, mas é entendendo quanto custa o seu padrão de vida, que qualidade de vida que você quer ter, fazendo o seu orçamento, você vai trabalhar com melhores escolhas, né? Então, você vai buscar esse equilíbrio fazendo melhores escolhas. E essa atividade, esse cuidado com as finanças, ele não tem que ser agora, né? No fundo, ele tem que ser sempre. Então, se você consegue se organizar minimamente, para daí dar os passos ao investir, você, em termos de comportamento, vai conseguir, né, lidar melhor com as suas emoções. Então, você tem muita coisa envolvida aqui. As bets, de fato, elas têm, né, desequilibrado as finanças das pessoas como um todo, impactado, inclusive, o mercado, mas, mais do que levar a consciência, se a gente não contribuir para a mudança de comportamento das pessoas, para que elas tenham disciplina, né, dificilmente a gente vai mudar o cenário no Brasil, em que de cada 100 brasileiros, entre 11 a 15 brasileiros conseguem guardar dinheiro, e, a priori, né, apenas um consegue viver dos próprios recursos, numa condição em que a gente está vivendo mais, né? Tá aí a longevidade, que a cada ano que a gente vive, vão acrescentando, né, mais anos à frente, e está tudo bem. Só que a gente precisa ter vitalidade financeira. Então, eu procurei falar um pouco aqui dos custos mentais, custos financeiros, tentar separar em blocos, mas as coisas se interrelacionam, Regênio. Então, vamos discutir um pouco aí com as perguntas que as pessoas têm. Sem dúvida. Muito obrigada, Carlos, pelo conteúdo extremamente relevante que você trouxe para nós. Os números são bastante impactantes, né? 70 bilhões de reais
é muito dinheiro. Saber que isso sai da mão de pessoas que estão endividadas, ou seja, não é o que está sobrando, é o que está faltando, que está indo para o jogo, para a aposta, que apenas 5% tem lucro com essas atividades e provavelmente deve vir daqueles apostadores profissionais. Então, quem está utilizando o jogo, a aposta online, para se divertir como entretenimento, está, na sua grande maioria, perdendo dinheiro. Então, assim, muito bacana o conteúdo. Obrigada pelas dicas também, foram muito importantes para que a gente aqui consiga organizar e até compartilhar com os nossos participantes como remediar isso, né? Como começar a diminuir esses impactos nas nossas vidas. Temos aqui alguns comentários e algumas perguntas. Você, participante, integrante aqui da nossa live, caso tenha perguntas, pode mandar, a gente ainda tem alguns minutinhos. Vou começar lendo comentários da Iris muito bacanas sobre o conteúdo, tá? Mesmo com as regulamentações, o impacto tem sido terrível, ainda mais pela própria estrutura desigual da sociedade brasileira. Eu acredito que uma fiscalização mais forte e até a criminalização seria um caso. Então, ela, né, clama aí por uma regulamentação um pouco mais firme para reduzir esse impacto na nossa sociedade. Traz um comentário também que a gente acredita muito, que é falando sobre educação financeira. Nós somos um país que não tem educação financeira como hábito, né, nas escolas, nas famílias. Então, esse é o exercício até da Vext, de trazer conteúdos para que os nossos participantes e assistidos possam levar para casa, possam compartilhar, possam falar sobre educação financeira para todos à sua volta. Então, o comentário dela é: sobre o brasileiro preferir apostar a investir, cabe uma reflexão sobre a ausência da educação financeira. Não que isso fosse eliminar completamente o problema, mas ele poderia ter mais noção, entender que isso não é um investimento e ter outras possibilidades, outras opções. Iris, estamos super de acordo com você, você tem toda a razão. Muito obrigada pelas considerações. Agora, Carlos, vou trazer a primeira pergunta do João para você. Quais são as responsabilidades das empresas de aposta em relação à proteção dos consumidores? Como é que ficou isso na regulamentação? Sim, eles estão hoje sujeitos à lei do consumidor, tá? Então, se você olhar as empresas de bets, elas montaram estruturas, né, como canal de denúncia, estruturas de atendimento ao consumidor, PROCON. Então, hoje, como qualquer empresa, as empresas de bets, dentro da regulamentação, elas estão sujeitas ao Código de Proteção do Consumidor. Então, elas têm que viabilizar, se vocês olharem sites das empresas, o canal com o consumidor para denúncias e assim por diante, tá? Então, quando a gente olha a regulamentação, ela foi bastante forte nisso. Então, as empresas cresceram muito nessa parte de atendimento ao consumidor, porque são empresas que movimentam cifras grandes. Infelizmente, pela quantidade, né, os milhões de brasileiros que utilizam esse mecanismo, então os call centers, né, voltado ao consumidor, eles são realmente bem grandes hoje, né, exatamente porque a regulação ela foi muito forte nisso, tá? Ótimo, muito obrigada. Carlos, vou pedir sua colaboração. Você pode colocar na nossa pesquisa, vou aproveitar as próximas perguntas para convidar os nossos participantes da live para que eles possam nos mandar a sua opinião sobre essa nossa conversa. Nós queremos saber como foi para vocês. Então, aproveitem esse momento em que a gente vai trazendo as perguntas para o Carlos responder, para que vocês possam participar da nossa pesquisa. É bastante rápido, simples, só direcionar o seu celular para esse QR Code e responder o que é que você achou. Bom, Carlos, vou até aqui trazer um dado que você nos passou, né? 70% das receitas neste tipo de empresa são direcionadas para marketing, para comunicação, é algo muito expressivo, né? Então, imagine que isso deve ser determinante para o negócio. Então, acho que cabe perfeitamente aí no
que você trouxe em relação à responsabilização. Mais uma pergunta: quais são as estratégias mais eficazes para prevenir o vício em apostas? O que é que você acha, Carlos? Desafiadores, né? As estratégias são inúmeras, mas assim, o que eu vejo, e aí até extrapolando um pouco na minha área de competência, mas, claro, falando aqui com uma certa reserva de quem conversa com áreas da medicina mesmo, né, psiquiatras e psicólogos, né? A gente trabalha muito próximo, exatamente porque a gente tem uma questão comportamental muito grande. Quando fala de finanças ou de planejamento financeiro não é uma ciência exata, ele é uma ciência social. Porque você tem, de um lado, a ciência exata, sim, quando a gente fala de cálculo de rentabilidade, risco, retorno, econometria. Agora, se as pessoas não mudam o seu comportamento diante do que a ciência exata está mostrando, não vai existir nenhuma transformação. E aí, quando se fala de comportamentos, eu trouxe no início aqui uma lista para identificar as pessoas que têm transtorno do jogo, que esse é o ponto crítico. Aqueles que conseguem lidar com o jogo sendo um entretenimento, tudo bem, mas o problema está naqueles que não consideram o jogo um entretenimento, consideram um investimento, e aí qual é o risco disso se tornar um vício? Então, depois eu lendo o material aqui, com o que você consegue identificar de transtornos que a pessoa tem do jogo, o mais eficaz é buscar apoio médico mesmo, tá? Apoio psicológico. Se você vê o número de pessoas com problema de saúde mental que hoje estão tratando, oriundos das bets, tá? Que hoje estão tratando com psicólogos aqui, é um número que aumentou expressivamente. O paralelo que eu faço aqui é próximo do que aconteceu, claro, numa outra proporção, se a gente olhar para os bingos, caça-níqueis que tinha lá no passado, que não era uma coisa regulamentada, e que gerou um impacto muito grande. Se você, analogamente, não dá para comparar uma proporção diretamente, porque nós estamos falando de um meio digital que facilita muito mais o acesso, mas analogamente, os gastos com saúde, eles aumentaram bastante. Então, minha recomendação é, identificado qualquer transtorno, né, de jogo ali, é buscar inicialmente um apoio médico mesmo, um apoio psicológico. Isso aqui muitas vezes é tabu, né? As pessoas ainda resistem em fazer terapias, né, coisas do gênero, e quando na realidade deveria ser uma prática de saúde mesmo. Muito bem, muito obrigada, Carlos. A Isis está perguntando se nós vamos compartilhar esse material. Sim, o vídeo será disponibilizado. Então, vocês, por favor, compartilhem com seus colegas, com o time de PIO, Folha, RH, que está aqui conosco hoje. Compartilhe com a equipe, compartilhe com os integrantes da sua empresa, os seus colaboradores. Acho que esse é um material muito útil para todos nós, não é mesmo? Temos mais algumas perguntinhas. Vou trazer 2 perguntas e depois um comentário, e aí nós encerraremos. Estamos aí com o tempo apertado. Mas, próxima pergunta: como é que eu conscientizo o jovem a respeito desse tema, dessa problemática? Pois isso a gente se debruça rotineiramente sobre o impacto, né, nos jovens. E aí a regulação ela limita ali os 18 anos. Estou dizendo que seja algo também simples, porque infelizmente existem empresas ainda não reguladas, clandestinas, né, atuando. Aí o comentário que a Isis trouxe ali é muito importante quando se fala do aumento da fiscalização, exatamente sobre essas N empresas, porque se você olhar o número de empresas de bets que a gente tinha antes da regulação, é muito maior do que as empresas que atuam de forma regulada. Então, tem que coibir, sim, né, e fiscalizar essas empresas, porque essas empresas não reguladas, elas acabam sendo perniciosas, exatamente porque acabam atingindo pessoas, né, como os mais jovens aqui, até os que têm menos de 18 anos, né, agravando toda essa problemática de ansiedade, saúde mental e assim por diante. A questão dos jogos, para os jovens,
A gente tem que tentar buscar uma forma de trabalhar essa gamificação, de novo, trazer isso muito mais perto do entretenimento, né? O ponto aqui é evitar que os jogos envolvam ganhos financeiros. Acho que esse é o mais desafiador no nosso mundo aqui, quando a gente fala de aposta. Porque quando você joga, né, e aí você pode fazer outros paralelos, desde o videogame, jogos de carta, né? Isso vira um entretenimento se não tem dinheiro envolvido. Então, os desafios com jovens você não vai conseguir tirá-los, talvez, dos jogos, como o videogame e assim por diante, mas tentar separar e afastar a relação do dinheiro com os jogos. Os jogos eles têm que ter um motivo de ganho que não seja o dinheiro. E aí, sobre o dinheiro em si, aí tem todo um processo de educação financeira, que tem que correr de forma paralela. Hoje, já no ensino fundamental, você já tem, né, aulas de educação financeira. Tem que evoluir muito, porque a educação financeira no Brasil ainda se confunde com a matemática financeira. Educação financeira e matemática financeira são coisas diferentes. O fato de você saber matemática financeira não significa que você tem educação financeira para fazer escolhas, mas estamos num caminho aí evolutivo de levar a educação financeira para as escolas. E aí, com os jovens, tem que separar as coisas, né, e trabalhar a educação financeira, porque depois, lá na frente, ele vai poder ter o seu arbítrio, né, de juntar as duas coisas e entender que finanças não tem nada a ver com... IBS não tem nada a ver com investimento. Perfeito, Carlos. Inclusive, essa sua resposta conecta muito com uma pergunta do Marcelo Gomes. O Marcelo, ele pergunta que tem toda essa questão patológica do vício, mas quais as iniciativas para criar jogos que alimentem o vício, mas que não tenham esse efeito financeiro danoso? Ele traz até uma expressão de bet do bem. Será que existe alguma iniciativa para criar uma bet do bem? Bem, a explicação é essa, né? O problema é tudo quando envolve dinheiro. Você jogar por dinheiro, esse é o problema, né? Se você separa as coisas, ótimo. E a provocação ela é boa, porque eu converso bastante também com o Marcelo Billy. O Marcelo Billy, hoje, é o superintendente de educação da Ambima, né? Então, todo ano ele faz lá o raio-x do investidor. A gente está na 7ª edição, que alimentou os dados que a gente trouxe aqui, e está indo para a 8ª edição. E a pergunta que a gente faz vai ao encontro do que o Marcelo trouxe aqui. Por que não ter uma bet do bem? E do bem, o que seria? Tá, se você vai jogando, e de acordo com o jogo aqui, sei lá, você vai aprendendo a investir mais, a criar ali, né, uma reserva que vai evitar que você se endivide, criar uma reserva que vai te permitir fazer, inclusive, microaposentadorias, né, porque a geração mais jovem hoje não pensa só na aposentadoria lá na frente, ela está querendo fazer pausas intermediárias, né, ou seja, você tem microaposentadorias para você fazer pausas com mais frequência. Isso tudo requer planejamento. Acho que o mercado financeiro precisa aprender, né, com as bets do bem, essas plataformas que geram esse engajamento, mexe com a dopamina, baixa ali o alerta da amígdala. A gente tem que aprender a fazer isso para fazer com que as pessoas poupem mais, para fazer com que as pessoas invistam mais por mais tempo. Não tenho a resposta. A gente tem discutido isso muito, mas não temos a resposta. Mas esse sim seria o caminho. Gamificação. Como você fazer essa gamificação para educar as pessoas. A gente tem muito a aprender, né, com as bets nesse sentido. Muito bem, ia dizer isso agora mesmo, Carlos. Acho que a gamificação para educar é muito melhor do que essa para apostar e para perder recursos. Agradeço muito o seu tempo, a sua disponibilidade. Peço desculpas aqui a quem nos enviou perguntas e a gente não vai ter tempo hábil para fazer, mas quero encerrar com um comentário de um participante dessa nossa live que deu o seu depoimento. Olha que bacana. O participante comenta por alto de que ele costuma apostar
frequentemente que muitas vezes ele perde. Ele tem também ganhos, mas que, né, com mais frequência tem aí as perdas ocorrendo, que ele está tentando diminuir o valor que ele aposta. Então, antes ele apostava 4, 5 vezes aquele valor que hoje ele tem apostado, e que ele entende que esse é um tema muito preocupante e difícil, e que não é simples parar de uma vez, que não é assim, né, um dia eu aposto, no outro dia eu não vou mais apostar. Então ele está buscando capacitação, ele busca aprender com palestras, vídeos, encontros como esse, e desde já ele agradece por todo o esclarecimento que nós trouxemos. Então, assim, muito obrigada pelo seu depoimento. Convido você, participante que nos passou essa mensagem, a compartilhar esse conteúdo com outros participantes do plano, integrantes das nossas empresas patrocinadoras. E agradeço muito, Carlos, todo o conteúdo aqui abordado, o seu tempo, disponibilidade. E vamos deixar a nossa apresentação no canal de vídeos da Next. Então, para quem quiser assistir novamente, quiser trazer aí alguma consideração. Se vocês tiverem perguntas que nós não pudemos responder aqui, o nosso time de atendimento também está à disposição. Tá ok? Obrigado. Muito obrigada. Tenham todos um ótimo dia e até mais.